pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre Round 6, ou Squid Game, né? Que é o novo drama coreano que saiu na Netflix. E hoje mesmo, quando eu tô gravando pra soltar esse vídeo, ele tá tipo no top 1, 10 produções na Netflix, né? Top 1, 10 assistidos na Netflix aqui no Brasil. E isso é bem surpreendente, porque a gente tá falando de um K-drama, né? Existe ainda um certo preconceito envolto desse tipo de produção aqui no Brasil, mas cara, não tinha como ele não se popularizar tanto, porque ele vem com uma proposta nada inovadora, vamos dizer assim, mas ele consegue construir algo brilhante com todos os clichês que ele usa ali dentro. O nosso protagonista é o Song Ji-hoon, que é interpretado pelo Lee Jong-jae, e ele é um cara, um assalariado, na real, um desempregado de sei lá quantos anos de idade, deve ter em torno de 30 anos de idade, e ele é um falido. Ele perdeu a família, né? A esposa se divorciou dele, ele vive com a mãe, basicamente às custas da mãe, pegando o dinheiro dela pra apostar em corridas de cavalo, onde ele perde muito dinheiro. Ele é um fudido mesmo, assim, um falido. Quando a vida dá sorte pra ele, ele simplesmente perde dinheiro. Então tudo dá errado pra esse cara. Vivendo vidas muito parecidas com a dele, a gente vai conhecer um grupo de outras 455 pessoas que estão dispostas a arriscarem essa vida patética que elas levam em um jogo de vida ou morte, onde todas as competições, né, todas as disputas que eles fazem ao longo da competição, elas parecem simular de maneira mortal jogos da infância dessas pessoas, né? Sabe, jogos bem clássicos, bem conhecidos, até de maneira global, a maior parte desses jogos é conhecido. Essas crianças brincavam e agora esses jogos podem levar elas à morte, né? Em um primeiro momento desse episódio a gente já entende isso através de um jogo de batatinha 1, 2, 3. Eu não sei como é que vocês conhecem esse jogo, eu nem conhecia direito ele não fez tão parte da minha infância, mas eu já vi ele em outros filmes, outras produções, inclusive americanas, e em meio a esse jogo a gente vai ver, sei lá, metade dessas pessoas serem eliminadas com um tiro, né? Elas são mortas a sangue frio com um tiro quando elas perdem o jogo. Todas essas pessoas, elas têm a oportunidade de pararem os jogos se a maioria optar por isso. A questão, ela é bem simples. A maior parte deles, disparado, não tem mais nada a perder fora daquele lugar. O próprio Ji-hoon, ele vai acabar se envolvendo novamente aos jogos para poder se tornar um pai melhor e salvar a mãe dele, que tá passando por um problema bem sério de saúde. Assim como Sang-woo, que é um antigo amigo de infância dele e que tipo era um prodígio no bairro, um cara super bem visto, mas ele trabalhava em uma empresa de investimentos e ele se aproveitou disso para roubar os seus clientes, né? Ele tem crimes financeiros bem graves aos quais ele tá envolvido e ele precisa de dinheiro para lidar com essa dívida, essa situação, e basicamente dinheiro é o que move e o coloca aquelas pessoas ali. Elas são selecionadas basicamente por levarem uma vida questionável sem nada a perder, né? Alguém que perdeu toda a família, a menina que quer salvar o irmão dela, o cara que tá envolvido em crimes financeiros, o criminoso que tá com uma dívida gigantesca correndo risco de vida, o rapaz que quer salvar a mãe dele. Todos estão ali porque o sistema capitalista no qual eles estão inseridos retirou toda a dignidade deles. E o jogo faz questão de te mostrar e te falar isso. Ele diz que aquelas pessoas que estão ali, elas estão tão presas a um sistema mercenário que tirou tudo delas, ou estão tão presas à necessidade de usar deste mesmo sistema, que elas renunciaram ao próprio corpo. Eles falam algumas vezes nisso no próprio drama, que eles renunciaram ao corpo. Eles estão dispostos a se machucarem e a perderem a própria vida. Eles renunciaram não só ao corpo, mas a toda a dignidade que eles têm, e isso fica bem claro na maneira como eles meio que são encontrados, em uma disputa boba de um jogo onde um lado ganha
muito dinheiro e o outro lado ganha um tapa na cara se perderem. É tipo basicamente assim. Comparações com obras como The Hunger Games e Alice in Borderland, elas são bem comuns. Inclusive eu vi algumas matérias que comparavam Alice in Borderland como se ele fosse um K-drama também, e ela não é, gente, ela é japonesa. Mas essas comparações são comuns, mas elas têm suas distinções bem claras, né? Em The Hunger Games existe um sistema político muito claro que acaba obrigando eles a participarem disso. Em Alice in Borderland também, eles um outro universo, uma espécie de futuro distópico, uma outra realidade onde eles são inseridos para lidar com aquilo. E aqui não, é opcional. Aqui eles escolhem participar desta competição, eles escolhem correr o risco por causa da situação em que eles vivem lá fora. Como eu disse antes, ele é um grande apanhado de clichês que constrói e encaixa isso de maneira bem inteligente e que constrói uma obra muito boa, né? Então esses clichês presentes são o próprio Battle Royale, né? O jogo de sobrevivência. A gente tem a ideia de equipe fraca se formando, equipe forte disposta a tudo, tem um homem disposto a trapacear, tem um grande sistema envolvendo pessoas ricas e que apreciam esses jogos por trás disso tudo. Então ele constrói isso tudo de maneira bem inteligente. A narrativa ainda se preocupa em contar pra gente de forma inteligente e usando recursos narrativos da própria história, contar o que tá acontecendo por trás desses jogos, né? Então a gente acompanha o Jun-Woo, que é um policial em busca do irmão desaparecido, acaba se infiltrando no sistema todo por trás desses jogos. E lá ele acaba se envolvendo em um jogo de gato e rato bastante perigoso por causa dessas pessoas, mas é uma forma que a série escolhe de contar pra gente o que acontece no backstage, o que acontece por trás disso tudo. E assim, a gente precisa ressaltar que o Jun-Woo, ele é interpretado pelo maravilhoso Lee Ha-jin. Mano, que homem maravilhoso, tá? Não é à toa que ele pulou de 300 mil seguidores pra, tipo, 2 milhões depois de Squid Game. Cara, que homem maravilhoso, meu Deus do céu. A série é muito boa, o trabalho dos atores é excelente. Como eu já falei, a construção do roteiro, da narrativa é impecável e a gente tem uma direção que faz esse trabalho, que coloca esse drama de maneira muito inteligente dentro da história. Se você gosta desse conjunto de clichês que colocam pessoas, né, ao seu extremo da ética, da moral, dos bons costumes, de maneira geral, colocam isso em prol das suas vidas, né, que consegue arrancar o melhor e o pior das pessoas em um sistema ao qual eles estão presos, esse tipo de série é pra você. Ela é maravilhosa. Também se você só gosta de um thriller, onde um monte de gente é jogado em algum lugar pra lutar pela vida, também é pra você. Mas eu acho que o que tem feito muito sucesso nessa série é a maneira inteligente como ela constrói ela, como eles vão colocando as informações aos poucos, conseguindo entregar os dramas e as situações dos personagens pra gente, pra ir te prendendo cada vez mais. Então primeiro eles veem como a vida é importante e eles não querem participar desse jogo, eles não querem correr risco de vida, mas em um segundo momento eles percebem que eles meio que não tem nada a perder e leva a gente a pensar: o que eu faria nessa situação? Se eu tivesse assim, meio que sem ter nada a perder na minha vida, eu participaria de algo assim? Esse tipo de pergunta vai ficar na tua cabeça o tempo inteiro. Outros episódios, como o genial episódio 6, vai colocar a gente a se questionar até que ponto a gente está disposto a ir para ganhar esse jogo, até que tipo de coisa a gente é capaz de fazer para ganhar esse jogo. E os pensamentos são os mesmos nas mesmas situações, porque o episódio 6 eu gosto muito dele, porque além dele carregar uma carga dramática assim, ó, genial, muito densa, né, me fez chorar muito no episódio 6. Ele é um episódio inteligente. Ele é um episódio inteligente porque os personagens onde tentam manter a sua índole decente, a sua moral, eles têm uma saída bem clara de como lidar com aquilo, ou alguém escolhe isso por eles. E depois a gente vê claramente quem tá disposto a entregar tudo pra se dar bem no jogo. Sério, é um episódio muito legal, ele tem uma espécie de plot twist que começa bem previsível na real. Ele tem uma espécie de plot twist que é bem previsível na real, mas é a parte mais interessante, porque mesmo sendo previsível,
horrível, ele arranca os mesmos sentimentos de ti. Esse episódio é maravilhoso, sério. E ao mesmo tempo que episódios como o episódio 6 e outros momentos, eles tiram todo o drama, eles espremem todo o drama que a história tá disposta a te dar, a gente entende como esse sistema e essa proposta do jogo em si, né, do Squid Game, da série, ela tira toda a humanidade das pessoas, porque depois de um grande drama, a pessoa simplesmente leva uma bala e, tipo, morre. Os jogos e serem derrotados dele acaba com a humanidade de todas as pessoas, no simples fato de uma pessoa desconhecida de roupa vermelha dar um tiro na cabeça delas. Tipo, é muito foda, sério. Acho que se eu desmembrasse um pouquinho mais a série, eu ia falar muito tempo sobre ela ainda, pegar pequenos detalhes, coisas que a gente vê nela, que dá pra gente discutir, observar tudo de maneira muito inteligente. Aquele final, mas eu não sei se eu quero falar sobre o final aqui, porque eu sei que tem gente que às vezes não chegou lá ainda. Então aquele final que ele é inteligente, tem diversas ligações ao começo da série, à proposta, ao que a série é como um todo. As questões das cores, né, que a gente vincula muito o verde e o vermelho, e ali não tá falando, por exemplo, sobre parar e continuar. Ele fala sobre poder e submissão. Essas cores representam isso de maneira geral, né, onde o vermelho é a chance de adquirir poder, dinheiro, né, como participar de um jogo perigoso, mas conseguir isso, enquanto o verde é estar disposto a voltar a viver uma vida onde o sistema não te permite viver de forma igual a outras pessoas. As mesmas oportunidades, as mesmas chances de adquirirem a mesma coisa é o que o jogo propõe às pessoas que estão participando dele. A gente ainda não tem notícias de uma segunda temporada, né? O sucesso da série faria todo sentido uma nova temporada, mas a gente ainda não tem necessariamente informações. A gente tem boa margem para isso, né? Boas margens para isso. A gente tem a ideia de outras edições dos jogos antigas, a gente tem a ideia desse sistema começando a ruir por causa do final, a gente tem a ideia do Ji-Han entrando no jogo, entrando no sistema para tentar acabar com ele. Então as propostas para uma segunda temporada são várias e todas elas eu queria ver se desenvolvendo na real. É muito interessante pensar nisso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos do canal. Tá chegando aí a nova temporada de animes, eu vou falar sobre os primeiros episódios de todos eles, todos que eu vou acompanhar pelo menos, falar o que eu achei das estreias. Então se inscreve, acompanha os próximos vídeos. Onde eu já tinha falado sobre a série, onde eu falo sobre outras coisas, são as minhas redes sociais. Então me segue lá, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!